Sim, porque assim como está o céu, versículo 11, mais elevado do que a terra, assim está o Senhor para com os seus. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece do filho que o ama, o Senhor se compadece dos seus filhos, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Quantos dias do homem? Os dias do homem são como a flor do campo: nasce, cresce, floresce e logo se vai, e o seu lugar já não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e a sua glória é para sempre. Porque o Senhor ama aqueles que guardam os seus mandamentos, o Senhor ama aqueles que guardam a sua aliança. Ele, o Senhor, estabeleceu o seu trono nos céus. Versículo 19, e de lá Ele domina todas as coisas. Ele faz uma convocação, uma assembleia geral. Ele diz assim: ei, bendize ao Senhor vós, exércitos celestiais que cumpri todos os seus mandamentos. Bendize ao Senhor vós, anjos que executai todos os seus desígnios. Bendize ao Senhor vós, todo réptil, todo animal, todo ser humano, todo ser que respira. Adore e exalte o santo nome do Senhor para sempre. Aleluia. Podeis tomar assento, queridos. Muito tempo em pé pode dar trombose, né? Eu agradeço a Deus. Agradeço ao pastor Sérgio, pastor Eliseu, sempre tem nos abençoado. A toda o pessoal da sede, é um prazer imenso poder estar aqui. Só não estou mais aqui porque a gente ministra muito fora. Daí eu gosto, esse é o meu ministério evangelístico, né? Semana passada estava em Concórdia e é longe, né? Misericórdia. Eu fui com um tio meu dirigindo e eu falei: o senhor já se aposentou, mas o senhor não morre não, hein, vice? De vez em quando o evangelista irmão Antônio Carlos, que canta aqui, vai comigo sempre. Nós estávamos em Itaiópolis, eu estava atendendo, eu atendo um sábado por mês, às vezes 2, na prefeitura. Atendi até às 4 horas da tarde e vim para casa. Fomos para o Corupá, porque a serra está bloqueada. Então eu agradeço a Deus pela minha igreja. Eu sou de Joinville, nascido, cresci aqui, estudei fora e voltei, né? Temos uma clínica, né? Temos uma família, temos 12 cachorros e 2 araras. Tenho 2 araras, Abraão e Sara. Pensa numa coisa maravilhosa, às 6 horas da manhã, elas gritando. Meu irmão, esse dia o vizinho reclamou comigo, falou: poxa, doutor, essas araras às 6 horas da manhã. Eu falei: reclama com Noé, aquele miserável, colocou na arca, estão tudo aqui agora, estão tudo aqui. Mas elas, é a forma dela, quando o sol brilha, elas realmente, elas falam muito, e elas adoram o Senhor, né? E o Salmo 103, que é o salmo que eu vou me basear para falar sobre isso, depois, lá atrás, né? Se você quiser, nós temos alguns livros lá. Isso aqui eu fiz com o Dr. Francis, que é um amigo meu, médico, chama Desacelere, né? Pessoas aceleradas, pessoas esgotadas, fala sobre esgotamento, burnout, e exatamente sobre isso, né? É uma palavra de Jacó, quando Deus disse para ele: nem a mais, nem a menos, ande no pasto do gado, né? Como encontrar equilíbrio num mundo que nos convoca a acelerar. Lá atrás você encontra, né? E tem esse aqui que eu fiz para mim mesmo, sobre TDAH. Você que começa as coisas e não termina, você que vai buscar uma garrafa de água na cozinha e volta com 1 quilo de beterraba, batata frita, menos com a garrafa de água. Você começa o cursinho de inglês, cursinho de português, começa o jiu-jitsu, o judô, começa tudo bem começado, paga o ano inteiro e só vai 1 mês. Você precisa de tratamento, meu querido, em nome de Jesus. Isso não é demônio, isso é hormônio, e hormônio se trata. Eu sou TDAH, minha mãe, nós fomos criados na Assembleia de Deus, então imagine, 1981 foi o ano que o pastor Pedro Monteiro me apresentou, né? Eu era tentado demais num culto. Se o culto fosse muito parado, eu ficava agoniado. Se a mensagem não estivesse falando comigo, imagine culto de criança, né, pastor Marcos Tobler? Há 40 anos atrás, era difícil, né? A linguagem não existia, uma linguagem própria para adolescente e por diante. Depois as coisas foram evoluindo e as coisas melhoraram, né? Então, graças a Deus pela Ritalina, pelo Venvance, em nome de Jesus, né? E eu fui diagnosticado e escrevi para poder ajudar. Eu e minha mania de esquecer as coisas,
né? Chave, papel de carro, de estacionamento. Isso aí, irmão, é uma praga na minha vida. Hoje eu tenho que colocar ali. Coloca ali, porque é o hábito, comportamento, atividade física, alimentação e tratamento medicamentoso quando precisa, né? Eu e Mani esquecer as coisas. Vai estar lá atrás com o Lio, está lá atrás, um amigo nosso, né? Eu vou voltar para o projeto Missionários e aí por diante. Mas quando Davi fala sobre o Salmo 103, eu desde pequeno eu sempre gostei de decorar salmos, né? Cheguei a uma época da vida que eu adorava. Meu hiperfoco de TDAH era para futebol, era para astronomia e para versículos da Bíblia, a Bíblia em si, né? Eu tenho na cabeça alguns 1000 versículos de cor, sempre gostei disso. Aprendi com um falecido pastor chamado Dario Pereira, que era de São Paulo, como decorar. Eu estava decorando essa semana o Salmo 73, tão lindo como o Asaf escreve sobre aquilo. Mas o 103 é o salmo que eu quero que esteja na minha lápide, porque realmente é um salmo onde Davi ele fala com a sua alma, ele fala com ele mesmo. Ele se subdivide em 3 partes, né? E a primeira ele começa a fazer uma reflexão, o quanto Deus era bom para com ele, e às vezes nós temos amnésia de como Deus é maravilhoso para com a nossa vida. E ele faz um reflexo, ele faz uma análise, ele diz assim claramente: olha, lembra-te do Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome, pois é Ele quem perdoa as minhas iniquidades. Ele começa trazendo o porquê ele deveria ser grato a Deus, porque a gratidão ela é algo maravilhoso. Eu estava vendo sobre gratidão hoje, eu estava lendo sobre gratidão, eu liguei a rádio, e o pastor Sérgio estava ministrando sobre o Salmo 103, eu falei, deve ser o sinal de Deus, né? Eu perguntei para ele, qual é o salmo que o senhor está baseando, porque eu já cheguei, era 11h34, já estava quase orando, porque é um salmo que fala de gratidão, ele fala sobre o quanto a gente se queixa, a nossa natureza ela é por nascência, geneticamente programada para reclamar, para se queixar, e Davi está dizendo, ei, seja grato a Ele, porque a gratidão ela reduz os teus níveis de estresse. Cientificamente existe uma pesquisa em Harvard que ela vai falar que as pessoas gratas, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é reduzido. Fala exatamente que quando você é grato, a sua imunidade, que é o sistema de anticorpo teu, ele é aumentado. Quando você é grato, literalmente todo o seu organismo, dopamina, serotonina, que são hormônios da alegria, hormônios do bem-estar, são elevados. Não precisa de medicação tanto, não precisa de comprar um sorvete ali na São José, ou uma torta, né, maravilhosa alemã, não que isso não seja bom, mas ele mostra claramente que níveis dos nossos hormônios são alterados quando existe dentro de nós um comportamento de gratidão, porque embora a nossa natureza queira reclamar da chuva, embora a nossa natureza queira reclamar do sol, embora a nossa natureza queira reclamar da dor, mas ele está dizendo, bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, pois este é, Salmo 118, o dia que fez o Senhor, nos alegramos nele, esse é o dia que fez o Senhor, gratidão. Você chegou aqui talvez hoje destruído, dilacerado, ferido, com problemas até o tutano, como diz o baiano, mas Deus trouxe você aqui, porque gratidão ele é comportamento. Quando você começa a exercer o comportamento e uma rotina, a tua vida fica leve, a tua vida fica fluível, ela vai fluindo, ela vai exalando, ela vai melhorando, porque a gratidão ela é um comportamento que fibrila o coração de Deus. Você talvez chegou aqui hoje triste, abatido, mas a gente tem que aprender com um homem na Bíblia chamado Jó, que mesmo a morte batendo nele, mesmo o luto batendo nele, mesmo a doença batendo nele, todas as coisas, a lei de Murphy literalmente se apresentou diante de Jó, mas ele dizia, ei, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o santo nome do Senhor, pois ainda que Ele me mate, nele eu confiarei, pois eu sei
que o meu Redentor ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. É a gratidão. Ele ensina sobre gratidão, todos os benefícios que ela tem. Ele diz: ei, é Ele quem perdoa a tua iniquidade. Isso eu acho fantástico, isso eu acho extraordinário. Ele diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem perdoa os teus pecados. Porque a gente chega às vezes num culto como esse e fica lutando, e o diabo ele vai rodeando. Você vem na igreja adorar a Deus, você é pecador, você é falho, você faz isso, você faz aquilo. O diabo ele é propício em acusar, ele gosta de acusar. Mas ele está dizendo aqui: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Porque a gente vive hoje alguns tipos de evangelho que se apresentam, e eu estou numa guerra, já faz uns 2 meses, eu estou fazendo um curso. O professor esses dias disse: não, você tem que lembrar que lá em Êxodo capítulo 20, eles pegam o Êxodo capítulo 20 e começam a lidar com Êxodo capítulo 20, olha, seus pais pecaram, seus avós pecaram, seus filhos pecaram. Eu falei: o que a gente vai fazer com Ezequiel capítulo 18, quando Ezequiel diz que os pais comeram uvas, mas os filhos não terão os dentes amarelos, embotados? No próprio Velho Testamento Deus quebra isso. Não existe maldição que possa me acompanhar quando eu estou debaixo do Calvário. Não existe maldição que possa me acompanhar, que possa me seguir, me perseguir, me rodear quando eu estou debaixo da cruz de Cristo. Porque Ele se fez maldito por amor de nós. Por amor de nós. Eu não estou falando sobre legalidade. Legalidade é uma coisa que você abre, é o momento de hoje, você abre para o momento de hoje, mas cada geração pagará pela sua. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos, Paulo vai dizer que Deus não leva em consideração os pecados nossos, da nossa ignorância. A Bíblia diz que nós somos livres. Livres. Eu não sei qual foi o teu passado, e não me interessa o teu passado, porque Miqueias vai dizer que os nossos pecados são lançados em um mar de esquecimento. O próprio Deus diz: ei, os teus pecados não lembrarei mais, ou jogareis no mar do esquecimento. Literalmente isso. Porque o diabo ele é propício, e talvez ele chegou e tenha lutado. Quantas e quantas vezes eu jovem, quantas e quantas vezes cheguei na igreja, e o diabo dizendo: olha, você fez isso de errado essa semana, você cometeu isso, você falhou nisso, você tropeçou nisso. E quantas vezes fizemos isso? E aí a gente fica numa luta, numa batalha grande, porque o diabo, se ele puder, ele entra na tua mente, e a tua mente ele vai atrapalhar você para adorar a Deus. Para adorar a Deus num culto como esse abençoado, que você está aqui, e ele vai trabalhar isso. Um dia ele fez isso com Lutero. A história vai dizer que Martinho Lutero estava orando, e o diabo se apresentou diante dele e falou: rapaz, você quer dar uma de santo? Você quer pregar? Você quer lançar as teses? Quem é você? Quem é você na fila do pão, Lutero? E começou a apresentar os pecados de Lutero, e não eram poucos. Começou a apresentar, foi. Chegou uma hora, o diabo parou, cansou. O HD dele zerou os 2 teras que ele tinha de pecado de Lutero. E aí Lutero olhou para o diabo e disse: ei, parou. Existem mais umas coisas que você não sabe, como você não é onisciente, não está em todos os lugares, onipresente também. Então eu fiz isso também, cometi mais isso. Mas escreve aí embaixo, Satanás: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você é livre. Ele se fez maldito por amor de nós. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Deus é um Deus que cura o corpo, cura a alma e cura o espírito. Quando Ele se apresenta em Jeová Rafá, em Êxodos, para curar as águas, Jeová Rafá, porque no hebraico quer dizer, o Deus é o meu médico. Literalmente a tradução, porque Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara. Eu sou criado na igreja,
Quando você é criado na igreja, você tem algumas gato escaldado, tem a